E começa agora o programa Análise Direta, que é transmitido para o Brasil e 190 países pelo canal HIT Notícias. E o nosso tema de hoje é viagem. Quem não gosta de viajar? Mas pouca gente sabe que é possível fazer isso pagando muito pouco, quase nada, pelo programa de milhagens. Quem vai dar essa dica é o Eloy da Fonseca Neto, que também é conhecido como o mestre das milhas. Eu queria começar contando um pouco, que você contasse um pouco da sua história, que, aliás, é muito interessante, né? Ex-militar da Marinha, pelo que eu pesquisei, e acabou encontrando outra habilidade, outra vocação. Conta um pouco para a gente como é que foi. Na verdade, eu sou oficial da reserva, né? Eu, na verdade, saí quase um ano depois que eu me formei, né? Como segundo tenente. Cheguei a trabalhar ainda lá no navio Patrulha Gurupi. Cheguei a ter um problema de saúde e aí eu fiquei pensando assim na vida, assim, poxa, eu já estudei tanto, trabalhei tanto, não aproveitei nada. E logo que eu saí, qual era a minha intenção? Na verdade, eu queria ter uma vida um pouco mais light, mais leve e tal. E aí eu aproveitei, né, para fazer um intercâmbio para o Canadá, né? E eu fui na agência de viagem comprar passagem. Como eu estava com um pouco de dinheiro economizado, nunca tinha viajado então de classe executiva. E aí eu perguntei para o agente, falei, quanto que é o custo de uma passagem de classe executiva? Porque se for até 3 vezes mais, eu pago. Só que, no entanto, era tipo $9.000, quase 10 vezes mais o valor de uma passagem de classe econômica. E eu estava com a minha mãe do meu lado e falei, poxa, acho que eu nunca vou viajar de classe executiva na minha vida. E aí, né, eu saí dali, fiquei meio inconformado com aquilo e fui buscar se era possível viajar de classe executiva sem ter esse custo todo. E aí eu fui pesquisar os programas de fidelidade e descobri que era, sim, possível, né, utilizando milhas e pontos. Entre outros benefícios do programa de fidelidade, você viajar de classe executiva sem gastar nada. E desde então, eu comecei a viajar de classe executiva, dificilmente hoje eu viajo de classe econômica. Chega a ser engraçado, né? Olha, e deu tão certo isso, né? Que, vendo aqui a sua história, você viajou para mais de 100 países sem pagar nada. Como que é isso? Na verdade, não é sem pagar nada, né? A gente sempre tem que pagar a taxa de embarque. Porque não tem como a milha cobrir esse custo. Em alguns programas até faz, mas não vale a pena. Geralmente, né, o que eu faço, até que recomendo para que as pessoas façam, é que viajem quando a companhia aérea permitir. Ou seja, diversas vezes a companhia aérea tem promoções muito boas e a pessoa pode tirar proveito. Infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso, porque depende muito do fator tempo, né? Mas o que acontece? O que eu faço? Qual é o meu perfil de viajante? Eu tomo proveito das promoções, acumulo pontos através desses voos, acumulo milhas, né? Voando nesses voos baratos, ou seja, pagando esses voos. E também eu acumulo via cartão de crédito e tem outras técnicas que a gente faz para maximizar esse acúmulo. E depois a gente resgata passagens. Inclusive, os meus resgates favoritos de milhas são viagens de volta ao mundo, porque já foram mais baratos, mas ainda assim vale muito a pena. Com 300, 400 mil pontos, por exemplo, você consegue fazer uma volta ao mundo passando por de 15 a 20 países em uma viagem só. E aí eu acho que vale muito a pena, é muito interessante, você consegue tirar um valor muito bom das milhas e pontos. E esse valor que eu te falei é para viajar justamente em classe executiva, né? Se for em classe econômica, você consegue viajar por bem menos do que esse valor. Agora, entre tantas viagens e tantos países, tem alguns que você podia destacar, contar para a gente, até por curiosidade, para aguçar o desejo das outras pessoas, lugares que, se você não tivesse descoberto essa fórmula, você nunca teria pisado? Tem. Um deles, por exemplo, foi a Austrália, que me surpreendeu muito, porque a Austrália é um destino muito caro para a pessoa aí, né? Então você tem que aproveitar promoções assim pontuais. E a maneira de como eu cheguei na Austrália foi o seguinte: eu aproveitei uma promoção que teve daqui do Brasil para a Coreia do Sul, a primeira vez que eu fui, né? Por R$ 1.600 em classe econômica, ida e volta. Mas como, por exemplo, a gente tem um programa que a gente pode utilizar upgrade, certificado de upgrade, eu ainda cheguei a conseguir o upgrade para executiva. E chegando lá na Coreia do Sul, o resgate de Seul para Sydney é muito barato. É na faixa de 40 mil pontos em classe executiva ou 20 mil pontos em classe econômica. Então eu fui de Seul para Sydney a primeira vez. E eu me surpreendi muito. Eu sempre fui muito fã, né, dos Estados Unidos, né? Acho que um país, assim, Estados Unidos e Canadá, América do Norte em geral. Sempre achei assim, um país muito legal, muito organizado, muitas atrações. Quando eu cheguei na Austrália, eu me surpreendi. Me pareceu assim, o Brasil do primeiro mundo, porque tem uma vibe muito brasileira. Só que tudo muito certinho, muito limpinho, tudo muito bonito lá.
E muito exótico também, né? Você vê coisas que você só vê na Austrália, como, por exemplo, koala, como, por exemplo, canguru, né? Tem bastante atrações também. E as paisagens, assim, paradisíacas, né? São praias mais lindas que as outras, algumas até perigosas, né? Porque tem crocodilo de água salgada. Mas, assim, no geral, é um outro mundo. Então, isso me surpreendeu bastante, assim. É uma coisa que eu fiquei muito feliz de poder visitar lá, porque eu fui surpreendido. Eu não esperava que fosse tão legal quanto foi. E agora, o que aparentemente era um lazer, né, um turismo, acabou se profissionalizando, inclusive com a criação de um site, né, o Mestre das Milhas, que já teve aí 3 milhões e meio de acessos. Como foi esse processo? Como você tornou esse estilo de vida praticamente numa profissão, num ramo de atividade? Esse foi o número de acessos total do ano passado. O Milhas, ele começou em 2011, né, cerca de 9 anos atrás, e porque quando eu comecei a viajar, eu sempre conversava com o pessoal falava, pô, como é que você viaja tanto? Tem gente que me perguntava, você ganhou na Loto, ganhou na Mega Sena? Eu falei, não ganhei nada disso, eu uso milhas e pontos. E o pessoal ficava curioso, mas como que você faz isso? E aí eu comecei a escrever o Mestre das Milhas, na época em 2011, era bem simplesinho, era um blog, né? Hoje já é um site, né, que tem uma audiência muito maior, e tem bastante gente, né, que segue, que tira proveito, que conseguiu já viajar mais em função disso, porque as milhas e pontos têm diversas promoções, não são especificamente somente milhas e pontos. O programa de fidelidade da companhia aérea, ele também oferece, por exemplo, categorias elite, que podem te trazer benefícios muito interessantes quando você consegue esses status através ou voando ou transferindo pontos do cartão. Majoritariamente, hoje em dia, é mais voando, mas já foi muito de você transferir pontos do cartão. E também, né, orientar as pessoas quando utilizar as milhas, porque você não pode só pensar em utilizar as milhas. Você tem que transferir para o programa com o melhor potencial. E como é que isso acontece? Quando os programas eles têm acordos com os diversos bancos, que eles oferecem bônus nas transferências de pontos do cartão de crédito. Então, tem gente que às vezes desconhece essa informação e transfere 10 mil pontos para o programa num período normal, sendo que quase que mensalmente ou bimestralmente, os programas fazem parcerias com bancos e oferecem bônus de 100%, 120%, já teve até bônus de 150%. E aí o pessoal podia estar acumulando muito mais e viajando mais, mas acaba que, por um desconhecimento dessa informação, deixa passar essas promoções e acumula muito menos do que deveria. Legal. Daqui a pouco a gente vai... Pois não, você quer concluir? Pode concluir. Não, pode concluir, desculpa. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar mais, né, dessas dicas. No próximo bloco a gente vai reservar especialmente para fazer uma cartilha para o pessoal, o que pode fazer, quais os atalhos, quais os truques de como conseguir essas milhas e obter mais vantagens com elas. E agora, ainda para finalizar o primeiro bloco, você falou que as pessoas te contam, te procuram para fazer relatos, né, de vantagens que conseguiram. Você tem percebido bastante, então, esse retorno do seu trabalho, essas dicas fazendo a diferença? Como é que é para você quando uma pessoa vem e te faz um relato e até você passando para a gente algum desses relatos que você já ouviu, de como essas dicas surtiram efeito na vida das pessoas? Olha, eu fico muito feliz, é muito gratificante, porque na internet é meio que um trabalho invisível, você dificilmente tem algum retorno para saber se realmente tem alguém ali te escutando ou não. A única baliza que você tem é o analítico do Google, né? Mas, por exemplo, eu tive uma leitora logo no início do site, que a gente divulgou uma promoção da Lufthansa para a Alemanha, e ela foi uma das contempladas, e ela só conseguiu ganhar essa promoção porque ela viu no site do Mestre das Milhas. Também tivemos uma leitora que foi com a família toda para o Vietnã, passar férias, de uma tarifa promocional que nós divulgamos, bem baixa, e ela conseguiu ir com a família toda para o Vietnã e voltar. Ela, o marido, 2 filhos pequenos. Isso é muito legal. Sem contar também as pessoas que vão para os Estados Unidos e conseguem economizar muito com dicas, que a gente também dá dicas lá de como conseguir cashback, gastar bem menos hoje, utilizando os programas de fidelidade que já tem lá, né, oferecidos nos Estados Unidos. E muita gente manda mensagem falando, poxa, eu consegui, economizei. Tem gente até que às vezes não acredita, fala, poxa, eu não acreditei até que eu conseguisse receber de volta, agora eu estou acreditando, vou me dedicar um pouquinho mais a entender esse assunto de milhas e pontos. Tudo isso é muito gratificante e muito legal, realmente é um retorno feliz para o nosso trabalho. E quais os destinos mais procurados pelos seus leitores? Quais são os sonhos de consumo que muitas vezes você acaba ajudando as pessoas a realizarem?
Olha, eu digo que os destinos que pelo menos eu percebo que são os mais procurados é justamente a Ásia e a Oceania. São os mais longes, assim, os mais difíceis de chegar, né? A Ásia é um destino assim fantástico, então a pessoa que vai para lá não se arrepende, é um estilo de vida completamente diferente do nosso. E a Oceania pela exoticidade, né? É um destino muito longe e muito caro de chegar. E tem maneiras de você chegar lá parando em outros lugares também que você acaba aproveitando melhor a sua viagem. Então, esses dois, pelo menos no meu ponto de vista, pelo que eu lido com o trabalho lá no site, eu vejo que são os mais procurados. E esses destinos até traçam um perfil, né? Essa utilização das milhas ou desse recurso é justamente para, via de regra, ou na maioria das vezes, para acessar aquele destino que ele não compraria. Por exemplo, um que é mais factível, um que é mais viável, daí ele já não adota tanto essa estratégia. Vamos dizer, essa é uma estratégia para o, entre aspas, impossível? Sim, certamente. Eu não digo impossível porque, assim, é sempre possível, né? É. Mas é muito difícil de uma pessoa gastar dinheiro com uma passagem para ir lá para Bangkok, por exemplo, então para ir para Bali, na Indonésia, Sydney, na Austrália. Então, ela acaba utilizando das milhas e pontos porque o custo cai consideravelmente. Então, assim, o impossível às vezes, porque talvez o que ela fosse gastar na passagem, né, utilizando milhas e pontos, ela pode gastar lá no local. Então, é uma economia muito grande de dinheiro. E também, né, a gente sempre dá dicas, né, de programas de fidelidade de hotéis também, não só de companhias aéreas. Então, a pessoa pode utilizar os pontos para ficar em hotéis, hospedagem gratuita, nesses lugares que são um pouco mais caros. Olha, e só de assistir esse bloco já deu vontade de viajar. Mas no próximo bloco, o Eloy vai dar dicas de como acumular as milhas e fazer a viagem dos sonhos. Continue ligado. Voltamos com o segundo bloco. E agora, o nosso convidado, o mestre das milhas, vai dar as dicas e ensinar os truques de como acumular os pontos e fazer a tão sonhada viagem. Eu acabei de visitar a praia mais bonita do mundo, né, Whitehaven, que fica próximo à ilha de Hamilton, na Austrália. Também em vários lugares na Ásia, que são assim, uma cultura completamente diferente, né? É muito interessante para quem sempre esteve aqui no hemisfério aqui do Ocidente aqui. Uma coisa só também retomando o primeiro bloco que você falou, e naquele momento eu ainda não parei para falar, mas me chamou muito a atenção, essa questão de volta ao mundo. Uma coisa que parece coisa de filme, né? Volta ao mundo em 40 dias. É possível dar a volta ao mundo também com milhas? Sim, sim, é possível. Eu mesmo já fiz mais de algumas dezenas de voltas ao mundo. É fácil pelo seguinte, já foi mais fácil, hoje em dia está um pouco mais difícil porque os programas acabaram tirando essa opção. Mas ainda assim, é possível você montar trecho a trecho utilizando milhas e pontos. É um pouquinho mais difícil, porque você tem que pesquisar disponibilidade no site da companhia aérea e tem que encaixar direitinho com o seu tempo. Porém, ainda existem programas de companhia aérea que oferecem essa opção, uma passagem de volta ao mundo. Tem um programa específico, né, da TAP, o Miles & Go, e ele tem uma passagem, né, de volta ao mundo que ele oferece com resgate com milhas, tanto em classe econômica quanto em classe executiva. Para a classe executiva são 360 mil milhas do programa, né? E essas 360 mil milhas você consegue em promoções de 100%, 120%, então na prática são 180 mil para baixo, pontos. Se você aproveitar essas promoções de porcentagem, você acaba alavancando para 360, então você não precisa chegar nesse nível logo de início. Legal. E com isso... Pois não. E com isso você pode emitir a passagem de volta ao mundo. Legal. Então agora eu quero aproveitar o privilégio de estar conversando com você, que tem essas dicas valiosas. Vamos falar agora para aquela pessoa que não entende nada de milha, que nunca aproveitou isso e talvez você possa apresentar para elas um novo mundo a partir disso, literalmente, tanto nas viagens como o mundo das milhas. Então eu queria que, didaticamente, você explicasse para uma pessoa que nunca ouviu, nunca usou isso, qual a melhor estratégia, como poder viajar gastando menos, como você falou. Um gasto mínimo sempre há, mas comparado ao preço que sai uma viagem desse, chega a ser irrisório. Então, como aproveitar as milhas para viajar? A dica mais importante de todas, que a gente sempre dá, que o pessoal às vezes não se toca, é o uso do cartão de crédito.
né? Muita gente hoje ainda costuma fazer transações financeiras em dinheiro ou no débito e a pessoa não sabe o quanto que é importante você usar um cartão de crédito. Não precisa ser um cartão de crédito alta renda. Existem cartões de crédito intermediários, básicos, que dão ponto, são muito bons. E é importante você tentar pagar tudo no cartão de crédito para transformar tudo em ponto, porque esses pontos são de fato gratuitos. Você não tem um gasto ali, você não precisa comprar pontos, você não precisa voar. São pontos que vêm. E aí você me pergunta, além do cartão de crédito, existe outra coisa? Existe. A maioria dos programas de fidelidade milhares hoje em dia, eles têm parcerias com grandes lojas do varejo. Então, várias vezes durante o ano, principalmente agora, nesse período, essas lojas têm feito promoções agressivas. De se você comprar um produto, você ganha 10 pontos por real gasto, ou 5 pontos por real gasto. E esses pontos ficam para você. Então, vamos supor que você vai comprar uma televisão nova de R$1.000. Se você pega uma promoção dessa de 10 pontos por real, sem isso mesmo não usando o cartão de crédito, você já ganha 10.000 pontos. 10.000 pontos, você sabendo utilizar esses pontos, já é uma viagem doméstica no Brasil, para qualquer lugar. Se você usa o cartão de crédito, você ganha mais pontos ainda. E aí é um acúmulo atrás do outro. Você usa o cartão de crédito sempre, até para o cafezinho, qualquer gasto que você puder, você passa no cartão para poder... Não estou incentivando aqui o uso do cartão de crédito. É basicamente uma troca. Ao invés de pagar em dinheiro ou no cartão de débito, utilizar o crédito simplesmente para fazer pontos, porque em outras formas de pagamento você não vai angariar pontos. E juntamente com isso, ficar atento a essas promoções que tem de parceiros, que você acumula em dobro no caso. Você acumula pagando no cartão e acumula também com a promoção do parceiro, que às vezes oferece 10 pontos por real gasto. Então você acumula 2 vezes em uma transação só. Você fez um alerta sobre educação financeira, até por responsabilidade, que é importante. Não é questão da pessoa usar indiscriminadamente, mas alguns serviços que ela pagaria de qualquer jeito, ela vai ter que pagar, é como se parte do dinheiro voltasse para ela em outro benefício, né? Exatamente, é o que a gente fala. Gaste aquilo que você já gastaria normalmente. Por exemplo, vamos supor, uma grande loja oferecer uma promoção de 10 pontos por real. Não é para a pessoa ir lá e sair comprando tudo só para ganhar ponto. Não é isso. Ou se ela já estava precisando comprar uma geladeira, uma televisão, um liquidificador ou qualquer item que seja, ela talvez possa esperar um pouquinho o tempo da promoção. Vamos supor, ela está precisando de uma televisão hoje, mas não compra hoje. Espera um pouquinho, uma semana, um mês, até sair uma promoção dessa, e aí sim faz a compra do produto que ela está precisando durante aquela promoção, porque aí ela já utiliza um gasto que ela já teria, ou seja, ela não está saindo fora do orçamento dela, para ganhar mais pontos. E esse é o segredo, você já utilizar o seu orçamento para fazer mais pontos. Agora, para que isso aconteça, também tem uma etapa meio que burocrática a ser realizada, a ser cumprida, né? A pessoa tem que fazer um registro, fazer um cadastro num sistema de milhagem, num sistema de pontos. Isso, atualmente todos os cadastros nos programas de fidelidade no Brasil, no mundo, a maioria são gratuitos, né? A gente recomenda sempre que a pessoa esteja cadastrada em todos os programas nacionais, tanto o de milhagem, né, o das companhias aéreas, assim como os de banco. Existem alguns programas que permitem que mesmo que você não pertença ao banco, você se cadastre. Então é importante ter esse cadastro para quando surgir a promoção, basta que você vá lá e tire proveito disso. O cadastro geralmente demora em média de 2 a 3 minutos, não é algo muito demorado não, é bem fácil. E ela pode se cadastrar em mais de um? Pode, a pessoa pode se cadastrar em todos os programas existentes. Ela não pode ter 2 cadastros no mesmo programa, mas pode se cadastrar em todos os programas. E agora, em economia existe um princípio, né, que diz que não há almoço grátis. Se esse sistema existe e beneficia, é porque na outra ponta da estrutura da economia, a empresa também leva algum tipo de vantagem. Como esse sistema se autorregula? Como ele se torna sustentável do ponto de vista da empresa? Claro, a empresa, hoje em dia, saiu até uma matéria na grande mídia aí dizendo que 40 bilhões de pontos são perdidos anualmente. A empresa, ela ganha quando a pessoa deixa de resgatar os pontos, ela esquece, os pontos expiram, porque todos os pontos eles têm uma data de expiração, nenhum ponto fica para sempre, né? Você sempre tem que estar acumulando ali, fazendo alguma atividade, senão você acaba perdendo. E esses pontos, quando não são resgatados, é quando gera receita para a empresa. Algumas empresas também, elas colocam resgate um pouco mais do que o valor daquilo em pontos. Então, elas acabam ganhando duplamente, né? Tanto no resgate de pontos, quanto na questão da expiração.
Mas hoje em dia, só com a expiração, as empresas ganham bastante dinheiro porque é muito ponto expirando, na faixa dos bilhões. Isso é um alerta muito importante que você está falando agora, que está levantando, né? Tem gente perdendo dinheiro e não sabe. Exatamente, tem gente perdendo dinheiro. São 3 tipos de perfis de pessoas que acabam deixando pontos expirar. O primeiro perfil é a pessoa que tem completo desconhecimento sobre esse assunto. Então, não acumula ponto, apesar de não estar perdendo, mas ela também está deixando de acumular e acaba perdendo indiretamente. Tem a pessoa que tem o programa, né? Às vezes ela pegou um cartão de crédito no banco, o banco abriu o programa para ela, porque os programas de banco são bem fáceis, o gerente faz na hora ali. A pessoa está recebendo o ponto do cartão de crédito, mas ela não sabe que ela está tendo aquilo por desconhecimento e acaba expirando, porque ela não sabe quanto tempo expira, o que ela vai fazer com aquilo. E tem um terceiro perfil, a pessoa que tem os pontos, consegue acumular os pontos, mas por alguma dificuldade, seja de tempo, ou seja de uma dificuldade assim, de achar as disponibilidades ou o que fazer com as milhas e pontos, acaba deixando para lá. Ela pode pensar assim, poxa, eu tenho 10 mil pontos só, acho que eu não vou conseguir fazer nada com isso, e então deixa para lá. Só que às vezes a pessoa não sabe que esses 10 mil pontos é para fazer uma viagem dentro do Brasil e de volta. Tem uma questão de organização pessoal, né? Administrar esses pontos. Sim, a administração dos pontos, eu confesso que é um pouquinho difícil. Assim, não digo tanto difícil, assim, mas é um processo que toma um pouco do seu tempo. Você tem que estar sempre atento ali, a anotar a data de expiração. Existem sites hoje, que são inclusive gratuitos, que ajudam na administração das carteiras de programa de fidelidade. Tá. E há alguma pesquisa, algum estudo em relação à conscientização das pessoas? Muita gente não sabe, não trabalha com isso. Você tem como dimensionar a participação das pessoas nesse sistema? Olha, realmente eu não tenho esse dado e não tenho nem como dimensionar, mas pelo volume de milhas e pontos que são perdidos, são divulgados, né, pelas agências aí, a gente estima que seja muita gente. Correto. É um desperdício, como você falou, né? É dinheiro sendo perdido, oportunidade de lazer sendo perdida, e aí que entra o seu site. Essa é uma colaboração assim, que pode ser fundamental, pode fazer muita diferença, principalmente no lazer das pessoas. Sim, o site ele foi criado justamente com esse objetivo, de ajudar as pessoas a entender a questão das milhas e pontos e como fazer para maximizar tanto o seu acúmulo e diminuir na hora de resgatar os pontos, né? Quando ela for fazer um resgate menos, talvez, do que ela fosse fazer normalmente. E com isso, ela ter sempre mais pontos para poder viajar mais, né? Com mais frequência e da melhor forma possível. Viajar em cabines premium, como classe executiva, primeira classe, gastando às vezes menos que a classe econômica. Então, para finalizar esse bloco, qual que é a dica, orientação que você dá para a pessoa na hora dela escolher se cadastrar ou em algum desses programas de ponto? Todos, em via de regra, são muito parecidos ou tem algum ou outro que você dá uma dica valiosa aí também que pode fazer diferença e pode trazer mais vantagens para quem se cadastrar? Isso, a dica principal é que todos eles, assim, um é diferente do outro, cada um tem uma parceira de companhia aérea. Então, assim, o cadastro, a gente sempre recomenda cadastrar em todos. Agora, o acúmulo, é sempre bom a pessoa olhar para ela, o perfil dela, ver onde que ela está localizada no Brasil, ver o que ela quer fazer, para qual lugar do mundo ela quer ir, e ver quais parceiras aéreas daquele programa são mais interessantes a ela. Por exemplo, se uma pessoa quer ir muito para a América do Norte, então ela tem que ir para um programa que prestigie as parceiras, as companhias aéreas que voem para a América do Norte. Se ela quer ir para a Europa, então ela tem que ir para que tenha parcerias com companhias que voam para a Europa. Essa é a grande dica. Você sempre tem que fazer o cadastro, utilizar aquele programa que é melhor para o seu perfil. Uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe no site é o seguinte: qual é o melhor programa de fidelidade do Brasil ou do mundo? Na verdade, essa é uma resposta que cabe cada um responder. Porque às vezes um programa de fidelidade que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Depende única e exclusivamente do perfil do viajante. Mas será que esse é mesmo um momento bom para poder viajar? O nosso convidado, o mestre das milhas, vai responder essa pergunta nesse último bloco. Continue ligado. Bom, e a gente volta agora para o terceiro e último bloco, falando desse assunto tão interessante e, como eu disse antes, todo mundo gosta, né? Viajar. Quem não quer viajar, quem não gosta de viajar, especialmente agora que nós estamos num processo de volta à rotina, né? De fim de isolamento, de flexibilização, melhor dizendo, de isolamento social. E por falar em pandemia,
Eu queria que você primeiro fizesse uma avaliação. Hoje você é um especialista nesse ramo de turismo e de viagem também. O quanto a pandemia afetou o setor das viagens do turismo, sob sua ótica? Na minha ótica, afetou bastante, né? Não por uma questão dos clientes, mas por uma questão de você ter uma oferta retirada forçadamente. Eu tive viajando pelo Brasil algumas semanas atrás, eu percebi que todos os voos estão praticamente lotados, ou seja, o povo quer viajar, né? Eles querem viajar, as pessoas precisam viajar, não só por questões essenciais, mas por questões para resolver problemas familiares, para resolver problemas em outros lugares, questões corporativas de trabalho. Pessoas precisam viajar e a gente está com uma oferta muito reduzida, tanto é que os voos estão todos lotados. O brasileiro, por exemplo, hoje está meio que desesperado para que vários países abram logo. Por quê? Porque hoje é possível viajar com segurança. Um dos lugares mais seguros hoje é o aeroporto. A limpeza, tenho percebido isso, a limpeza está muito rigorosa. As regras para proteção pessoal e proteção de terceiros estão muito rigorosas. Então, está sendo feito o distanciamento, tanto no embarque como no desembarque. Todos estão usando máscaras, equipamentos de proteção pessoal. Então, em questão de segurança, tá bem seguro viajar. Agora, a oferta ainda está reduzida. E por isso que está acontecendo, né? Voos estão saindo lotados. E eu acredito que assim que a oferta for voltando ao normal, muito mais pessoas irão viajar. Até porque, há pouco tempo atrás, as tarifas, as passagens estavam bem baratas. E nessa época, quando a tarifa está bem barata, a gente até recomenda evitar de usar milhas. Por quê? Porque você, quando compra a passagem, você ganha mais milhas ao voar. E como as tarifas estão baratas, vale a pena você pagar tarifas baratas e ganhar pontos ao invés de gastar os pontos. E depois que a situação for retomando gradativamente ao normal e as tarifas forem voltando ao preço normal, aí sim é a hora de usar pontos para fazer a sua viagem. Interessante esse detalhe que você falou. Então, uma oferta muito tentadora, não compensa você gastar aqueles pontos preciosos que você acumulou e, vamos dizer, coisa barata, entre aspas. O melhor é deixar para quando tiver mais difícil, mais caro, porque daí você vai ter um rendimento melhor do que daquilo que você poupou. Exatamente. A gente sempre fala que o valor dos pontos quem dá é a pessoa, quando ela utiliza, tanto no resgate final. Eu já resgatei, por exemplo, passagens para o Oriente Médio, em classe executiva, por 110 mil pontos. É um resgate fenomenal. E por que eu fiz isso? Porque eu evito de gastar os pontos em viagens sazonais assim. Se você, por exemplo, eu vou muito para os Estados Unidos e aí as tarifas dos Estados Unidos elas flutuam bastante, mas eu tenho um preço de corte, né? Eu tenho uma regrinha, né? Que, por exemplo, até R$ 3.000 em classe econômica eu pago. Acima disso eu uso ponto. Por quê? Porque qualquer coisa abaixo disso é melhor você pagar e acumular os pontos do que você utilizar os pontos. Senão você vai estar meio que desperdiçando os seus pontos, podendo utilizar para algo de um valor muito melhor no futuro. E agora, nesse processo de reabertura e de relaxamento de isolamento social, como você falou, há pouca oferta, voos têm saído lotados, é um bom momento para usar os pontos, para acumular milhas? O que você indica para a pessoa nesse momento? Não, olha, essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho que hoje, agora, nesse momento, não é um bom momento para usar os pontos. Por quê? Porque a gente não tem como se programar, se planejar. A gente consegue ver bons resgates aí para a Ásia, Oceania, na faixa de 100, 200 mil pontos. Mas o que acontece? A gente pode emitir uma passagem para em maio do ano que vem e chegar em maio do ano que vem a gente não ter certeza ainda se a gente vai poder ingressar no país ou se vai poder viajar com tanta segurança, se a vacina vai chegar. Então, assim, a nossa recomendação aqui é justamente não utilizar os pontos nesse momento, segurar no programinha lá, preferencialmente nos programas de banco, que tem uma inspiração maior do que os programas de milhas aéreas, para quando a gente tiver assim, com uma visão melhor, saber que você está podendo ingressar nos diferentes países aí que compõem o globo de uma forma mais segura, aí sim você usar os seus pontos e retomar a viagem. Você falou bem, nós estamos num processo que ainda é parcial. Alguns lugares estão mais relaxados, outros menos. E nesse cenário de incerteza ainda, quais são as melhores dicas? Quais são os melhores lugares que você recomendaria agora, tanto por custo, até por acesso e segurança sanitária?
Olha, eu acho que os melhores lugares hoje, justamente ali no Oriente Médio, no caso Dubai, as Ilhas Seychelles, ah, Mali, nas Maldivas, são lugares que estão abertos, tem resgate muito interessante. Às vezes a pessoa pensa, poxa, Maldivas é muito caro, realmente é caro, se você for pagar é muito caro. Mas se você usar milhas e pontos para ir para lá, você consegue resgates super interessantes por um preço muito bom. Então você consegue. Ilhas Maldivas, por exemplo, está no meio do Oceano Índico, tem pouquíssimas pessoas, então o risco lá é muito pequeno, porque são poucas pessoas, são poucas aglomerações, e você também ainda pode utilizar os pontos para pagar hotéis lá. Os hotéis são bem caros lá. Então, a maioria dos hotéis lá tem programas de pontos também. Você pode minimizar esse custo, ou comprando pontos com promoção, com desconto, ou utilizando pontos do seu próprio cartão de crédito. Se você tem bastante ponto, você transfere direto para a rede desses programas, que em alguns casos é possível. Eu acho que para todos os mercados e setores, o diferencial nos próximos meses vai ser o surgimento da vacina. Com vacina, o cenário vai ser totalmente diferente. Mas como você tem visto, ainda antes da vacina, esse processo de reabertura, de retomada, como você vê o cenário nacional e internacional para viagens? Eu vejo que o pessoal está querendo viajar, não está querendo mais se segurar em casa. Eu também estou vendo um esforço muito grande das companhias aéreas em garantir a segurança dos passageiros. É preciso aqui até dar esse destaque, dar os parabéns para as companhias aéreas que estão limpando bastante, higienizando as aeronaves. O pessoal de aeroporto está fazendo um trabalho incrível também com relação à higienização, a manter lá as regras de segurança, no caso, o uso de máscara, reforçar o distanciamento social. Isso tudo é muito importante porque garante a segurança do passageiro. E o pessoal está querendo viajar. O único impedimento que eu vejo nesse momento realmente é a burocracia. Por exemplo, tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos e Canadá e não pode porque o país ainda não está aceitando viajantes do Brasil que estiveram aqui nos últimos 14 dias. Então, é uma questão burocrática, na verdade, né? A gente tem que aguardar essas restrições caírem para poder fazer viagens desse destino. Por exemplo, tem muita gente indo para o México. O México está aberto. Muitos resorts em Cancún estão estourando, explodindo de gente, porque é um dos destinos que está aceitando o pessoal, os brasileiros e tal. E é um destino barato. O peso mexicano não está tão caro. Vale muito a pena. Então, é aquele negócio, né? Viajar tem demanda para isso. Agora só está faltando aumentar um pouco mais a oferta e cair as restrições de viagem. E como foi sua rotina durante a pandemia? Você ficou completo isolamento, um homem que viaja tanto, que agora é um cidadão do mundo e se vê aí preso por essas determinações de isolamento social. Fiquei curioso para saber como foi sua rotina durante essa quarentena, ou pelo menos na parte que ela estava mais rígida. Durante os 3 primeiros meses eu fiquei em casa sem sair, segui à risca todos os procedimentos. Inclusive, eu vim no último voo dos Estados Unidos para o Brasil. Eu estava nos Estados Unidos quando explodiu, né, a questão da pandemia, no dia 17 de março, e eu voltei às pressas correndo, porque os voos estavam simplesmente acabando. Todas as companhias aéreas estavam falando, olha, a partir de amanhã não vai ter mais voo para o Brasil, acabou, vai acabar. E aí eu tive que vir correndo, porque eu fiquei com medo de ficar preso lá, né? E aí, desde que eu cheguei aqui, eu fiquei em casa. Eu inclusive, voltei de Nova York, quando estava no boom lá de coronavírus. Eu voltei em Nova York, e aí eu até pensei que talvez eu pudesse ter sido infectado, né? Aí eu fiquei dentro de casa durante um mês sem ter contato com ninguém. Depois, quando teve o teste disponível, eu fiz o teste de anticorpos, deu negativo, ou seja, não contraí ainda o novo coronavírus. Mas a minha rotina tem sido dentro de casa e voando dentro do Brasil. Eu tenho feito umas viagens no Brasil para visitar a família, né, amigos, basicamente, poucas viagens, né, muito poucas, mas é isso. Deve estar sofrendo muito, né, considerando a sua rotina. Eu estou sofrendo bastante pelo seguinte: a possibilidade de viajar a gente tem, mas a gente fica impedido. É verdade. Bom, eu vou agradecer mais uma vez a sua simpatia e, como eu disse, essas dicas são valiosas. Quem não quer viajar hoje, ainda mais depois de um período de pandemia, depois de um período de tanta restrição, e você dá essa fórmula, esse caminho, esse atalho. Na verdade, é um atalho que você está dando para as pessoas chegarem a um sonho. E por isso eu queria agora aproveitar esses minutos finais para você divulgar o seu site, divulgar o seu trabalho, enfim, algum outro produto que você esteja lançando aí e que vai ajudar as pessoas, que eu tenho certeza, muita gente vai querer informação.
que a gente falou foi legal, mas serviu mais para deixar a pessoa com água na boca, aguçada por mais informações. Então, eu abro esse espaço aqui para você fazer a divulgação dos seus canais de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade por compartilhar um pouquinho desse conhecimento de milhas e pontos, que é um conhecimento que é muito pouco cobrado pelos brasileiros. Eu acho que os brasileiros têm que ter um pouquinho mais de curiosidade e ir um pouquinho mais além e aprender sobre isso. Vocês podem, assim, a gente dá informações gratuitas no site do Mestre das Milhas, é www.mestredasmilhas.com. Né? A gente também lançou uma enciclopédia, até tenho uma cópia aqui, uma enciclopédia que é um e-book digital, se chama Enciclopédia das Milhas e Pontos. A pessoa pode adquirir essa enciclopédia na internet, no site www.aprendasobremilhas.com.br. É um guia, é o material mais completo do Brasil sobre milhas e pontos. Para quem não sabe absolutamente nada, a pessoa consegue aprender. Inclusive, se a pessoa seguir os passos da Enciclopédia das Milhas, ela vai conseguir viajar pelo menos 2 vezes ao ano, podendo ser para os Estados Unidos, destino internacional. Obviamente, tem que esperar esse período passado da pandemia, né? E também a gente está no Instagram, Mestre das Milhas Oficial, e temos um canal no YouTube, que é o Mestre das Milhas TV. Se a pessoa puder lá, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? No YouTube, por exemplo, eu viajo o mundo e mostro o que eu faço, né? Quando eu estou viajando no mundo, mostro as cabines de avião, mostro os hotéis, né? Também, de vez em quando, eu faço alguns vídeos dando dicas. Tem um vídeo no YouTube que eu ensino a pessoa como viajar para a Ásia e Oceania gastando menos de R$5.000 e de volta em classe executiva. Imperdível. Então, repete o endereço para quem quiser acessar, assistir esses vídeos, ter contato com esse material. É o www.youtube.com/Mestre das Milhas TV. Esse é o canal no YouTube. O nosso site é o mestredasmilhas.com. Basta digitar mestredasmilhas.com. E o nosso e-book, né, que a gente vende, é um e-book bem baratinho para a pessoa aprender, né, é o aprendasobremilhas.com.br. Muito legal. E só uma curiosidade, ali no fundo, eu estou vendo do seu lado direito, tem um mapa mundi ali, né? Na parede ali. É aquele mapa que você coloca os alfinetinhos, agora eu vou para cá, vou para cá, vou para cá. É ali que você traça a sua viagem? É exatamente ali, é o planejamento da próxima viagem. Tá certo, então. Então, mais uma vez eu agradeço e a gente se encontra, quem sabe, em algum lugar do mundo aí, alguma ilha paradisíaca, alguma praia paradisíaca aí. Vou seguir sua dica também e vou começar a aproveitar melhor as minhas milhas. Um abraço e muito obrigado. Podemos encontrar sim, e vou te falar, é muito mais fácil do que você imagina. Legal. E essa foi a entrevista de hoje. Você gostou? Quer ver mais? Vai lá nas nossas páginas na internet, pelo Facebook, facebook.com/análise direta, ou pelo YouTube, youtube.com.br/análise direta. E não esqueça de curtir e também de compartilhar. Até a próxima!